Vamos lá, mais um vídeo novinho, depois de uma semana longe do canal, mas isso aí, ó, gente, tem uma justificativa, tá? É que eu estou preparando os vídeos da campanha do Egito. Para quem não sabe, eu estou fazendo, nesse momento, uma campanha de arrecadação de fundos para uma viagem para o Egito. Uma viagem que tem uma justificativa acadêmica, tá? Onde estou planejando uma série de vídeos sobre a história da antiguidade egípcia. Então, para quem não tá sabendo de nada, clica aqui nesse vídeo, depois que acabar esse aqui, claro, onde eu explico melhor essa história, tá? E assim, para ajudar a bater as metas, eu estou gravando vídeos a ver com a antiguidade egípcia que serão vendidos para vocês, né? O acesso a esses vídeos serão vendidos para vocês. Um que tá rolando agora é uma série sobre a rainha Xenamon, que tá bem bonitinha a propósito, mas tem outro que será sobre a história da antiguidade egípcia, onde vou comentar pontos curiosos acerca dessa civilização. E esse, minha gente, está me tirando um couro, tá? Porque eu vou tentar gravar o máximo de materiais para vocês antes de liberar para vendas. Então é por isso que eu estou sumida. Então eu prometo que, apesar de estar meio sumida aqui, ter sumido da minha caixa de e-mail, me desculpa por isso. Gente, perdoa, mas é por um bom motivo, certo? Desculpa, mas as coisas vão se normalizar por aqui nesse canal, eu prometo para vocês. Tá, mas justificativas dadas, vamos para o tema do vídeo de hoje, que é sobre a descoberta na Arábia Saudita de 324 antigos círculos de pedra que possuem mais de 7.000 anos. Gente, não é pouca coisa, não é? E que tem intrigado os arqueólogos. Aqui vocês estão vendo 2 desses círculos, tá? Aqui o tamanhozinho dos pesquisadores. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Essa pesquisa ela foi feita fazendo uso de extensos levantamentos aéreos, ou seja, análises de imagens de satélites, fotografias aéreas, além de busca em terra. E tudo isso permitiu que uma equipe de arqueologia pudesse localizar e estudar esses estranhos círculos de pedra que estão espalhados pela região e cujo uso era desconhecido. Até agora. Pois é, gente, vamos entender juntos que história é essa. E para quem não me conhece, olá, meu nome é Márcia Jamile, eu sou arqueóloga, sou escritora, quer dizer, estou tentando, né? Porque tá demorando. O Mãe África, gente. Há quanto tempo ele tá sendo prometido, já foi assinado com a editora, HarperCollins esperando. Gente, que vergonha que eu sou, que vergonha. Mas vai sair esse livro, gente, eu prometo. Eu não quero ser a pessoa que fala, por que o dia não tem 48 horas? Vamos lá, focar na descoberta do vídeo de hoje. Essa descoberta foi feita nessa região aqui, que eu não vou me atrever a falar para não acabar insultando toda uma cultura, tá? Eu já tive aulas de árabe, mas vamos dizer que aqui está passando um pouco do pouco conhecimento que eu adquiri, porque eu não tenho mais feito aula de árabe tem algum tempo, mas deixa eu abrir aqui o mapa. É Herat al-Yeredi. Eu acho que é assim que fala. Me desculpa aos falantes de árabe, tá bom? Mas enfim, vou abrir aqui o mapa para vocês. Bom, essa descoberta foi feita nessa região, que é uma área vulcânica que fica perto da cidade de Aula, no noroeste da Arábia Saudita. Tá aqui a senhora Arábia Saudita, tá? A Jordânia tá aqui, Líbano, a Síria, Iraque e tal. E está aqui a região em que foram feitas essas descobertas arqueológicas. Aqui do lado está o Mar Vermelho e aqui está o Egito. E assim, essa região foi por muito tempo ignorada durante pesquisas de arqueologia, mas nos últimos anos tem se estudado por lá evidências da neolitização dessa região do mundo, ou seja, equipes de arqueologia têm encontrado sinais de domesticação de plantas e animais nessa parte do mundo, nessa região aqui. E esses achados, que eu vou comentar aqui nesse vídeo, eles datam do 6º a 5º milênio antes da era cristã, ou seja, está de acordo com a época que se acredita que o Neolítico teve início no noroeste da Arábia Saudita, tá, gente? E falando especificamente desse trabalho aqui, a equipe identificou várias estruturas arqueológicas bem interessantes e que têm chamado bastante atenção, já que são basicamente isso aqui que vocês estão vendo na imagem. São centenas de círculos feitos de pedra que possuem entre 4 a 8 metros de diâmetro, e alguns têm uma pedra em pé bem no centro, tipo esse daqui.
Tá aqui o círculozinho e tem uma pedra em pé bem no centro. E isso, gente, está no meio do deserto. Como eu mostrei, nessa região aqui, no meio do deserto. Então fica a pergunta, o que seriam essas coisas? Bom, 8 desses círculos foram escavados pela equipe de arqueologia que está trabalhando na região. E durante as escavações, os arqueólogos descobriram os restos de muitas ferramentas de pedra, no caso que a gente chama de ferramentas líticas. Na foto que vocês estão vendo são algumas dessas ferramentas de pedra, e aqui, nesse caso, são feitas de uma pedra chamada sílex. E todas essas de cima, aqui A, B, C, D, E e F, todas essas aqui são pontas de seta, que na verdade tem o arco e flecha, né? Aí tem aquela madeirinha e aquela setinha. É isso aí, o que vocês estão vendo aqui em cima. Inclusive, 5 desses 8 círculos que foram escavados nos renderam quase 225 quilos de ferramentas de pedra ou detritos. E isso é muita coisa na arqueologia, gente, muita coisa. E, vejam bem, eu falei 25 quilos dessas ferramentas ou detritos, tá? Algumas são ferramentas feitas pelas pessoas e outras são só detritos desses círculos mesmo. E neles os arqueólogos também encontraram restos de ossos de ovelhas, cabras e vacas. Aqui o que vocês estão vendo são algumas das coisas que foram encontradas nos arredores ou dentro desses círculos. Aqui, de acordo com o artigo dessa descoberta, é um anel de pedra esculpida. Esse aqui e esse aqui são pingentes de pedra, sabe? Pingentes de colar. São isso aqui. Aqui é um osso de animal que provavelmente era usado para picotar alguma coisa. Aqui embaixo também é uma ferramenta feita de osso de animal. Inclusive, o que vocês estão vendo aqui embaixo, algumas pessoas têm curiosidade em saber, isso aqui é o que a gente chama de escala gráfica. E esse aqui, ó, isso aqui é interessante porque isso aqui é uma contazinha, tipo, tem um colarzinho e tem aquelas continhas, sabe? Tem algum outro nome para isso? Enfim, eu não lembro se tem algum outro nome pra isso, mas são aquelas continhas, tipo, você tem uma linha de um colarzinho e você vai botando aquelas continhas coloridas e tal. Isso hoje, né? Lá naquela época, nessa região, eles estavam usando continhas feitas com concha. E aqui, nesse caso, é uma conta feita com uma concha, sim, conchinhas daquela que vocês encontram na praia, foi encontrada nessa região. E de acordo com os pesquisadores, foram encontradas uma variedade de conchas, e todas elas são advindas do Mar Vermelho. Caso vocês não lembrem, o Mar Vermelho tá bem aqui, ó. Aqui está o Mar Vermelho e Tutupom, tá bem distante, tá? Ele tá a cerca de 120 quilômetros a oeste do local em que foi feita a descoberta. Daí fica a pergunta: como é que elas foram parar lá? Como é que essas conchas foram parar nessa região? E a resposta, senhoras e senhores, é muito simples. Essas conchas podem ser fruto de uma ampla rede de troca e comércio, tá? Sim, as pessoas no Neolítico, elas realizavam trocas entre locais distantes. As pessoas pensam que quem vivia durante o Neolítico estava isolado, em seu mundinho pacato e tal, dentro do seu grupinho, mas não. Temos vários indícios de que as pessoas estavam, de diferentes grupos, inclusive, estavam interligadas e poderiam realizar trocas, tá? Voltando aos círculos de pedra, aqui ó, temos um, aqui está outro, tá? Aqui são detalhes de coisas que foram encontradas, de estruturas que foram encontradas no interior desses círculos. Embora eles nos pareçam estranhos, eles possuem uma explicação bem interessante. Primeiramente, vamos falar da minha parte. Vamos lá, quando eu fiquei sabendo sobre essa pesquisa, tá? Quando eu fiquei sabendo da notícia dessa pesquisa, a primeira coisa que eu pensei foi que encontraram megalíticos. Coisa ao estilo Stonehenge. Quando, assim, chegou só o título pra mim, eu pensei, que legal, encontraram esse tipo de estrutura nessa região e tal. E foi literalmente algo, tipo, não do tamanho de Stonehenge, mas algo que lembrasse Stonehenge, talvez com uma proposta ritualística, talvez funerária e tal. Mas os arqueólogos que trabalharam nessa região, que estão trabalhando nessa região da Arábia Saudita, eles não encontraram evidências de sepultamentos ou de artefatos que possam remeter a rituais. Eles não encontraram isso nesses círculos que foram encontrados. Então ficou a pergunta: o que poderiam ser essas coisas? Quando eu estava lendo, né? Fiquei, então, o que seriam isso?
É o seguinte, gente. Olhando o contexto geral, aqui parece pequenininho, né? Mas não é não. É tanto que tem aqui, ó, só pra vocês terem uma ideia de escala. Tá aqui essa imagem, né? Eu acho que tem uma por aqui que... Acho não, tem uma por aqui. Pronto, aqui, ó. Que mostra mais ou menos o tamanho. Aqui tá um círculo e o tamanho das pessoas aqui, ó. Tá? Ui, socorro. Fuzil, gente, desculpa. Aqui, ó. O tamanho e tal. Olhando o contexto geral dessa região e os objetos que foram encontrados no entorno desses círculos, os arqueólogos descobriram que esses círculos se tratam de nada mais, nada menos que... Rufem os tambores. Casas. Sim, gente, isso aqui que vocês estão vendo são antigas casas, moradias, como a minha ou a sua casa. A diferença é que a deles eram circulares, as nossas têm aquele design de caixa de papelão, né, toda quadradinha e tal. Mas a deles eram casas circulares, né, aqui vocês estão vendo uma. Deixa eu botar mais pertinho. Tá. Aqui é uma das casas. E reiterando, as casas naquela época eram circulares. Inclusive, casas dos tempos neolíticos em outras partes do mundo também costumavam ser circulares. No Egito, por exemplo, temos alguns exemplos de casas que eram circulares. Mas o que importa aqui é a Arábia Saudita. Inclusive, falando de Arábia Saudita, né? O país vizinho a norte deles, a Jordânia, lá também existem exemplos de casas circulares bem parecidas com essas que vocês estão vendo aqui. Deixa eu trazer de novo o mapa para vocês, deixa eu ver se ele está aberto. Temos aqui a região onde foi feita a descoberta e para cá temos a Jordânia. Por aqui foram encontrados também essas casas circulares, bem parecidas com essas que vocês viram nesse instantinho, tá? A região da pesquisa e a senhora Jordânia tá bem aqui. E temos uma reconstituição de como seriam essas casas. Aqui vocês estão vendo, né, o círculo de pedra aqui, tá? Ah, aqui, ó, essa parte aqui seria uma porta, tá bom? Uma portinha, pá. Então, essa aqui é a reconstituição de como seriam essas casas. Aqui está aquela entradinha que eu acabei de apontar para vocês, tal. Pois é, gente, provavelmente elas eram assim. Temos aqui uma, outra, a outra aqui, pá. E as escavações revelaram que essa parte aqui do círculo eram as paredes. As paredes eram feitas de pedra, só que acabaram desabando com o tempo. Tá aqui a região central, a pedra aqui no meio e aqui a entrada dessa casinha. Aqui temos outros exemplos desses círculos. Aqui temos um. Vocês estão vendo aqui vários detritos e tal. Aqui temos outro que parece mais conservadozinho. Aqui temos duas, uma tá aqui, a outra aqui. E aqui, ó, que interessante aí essa imagem aqui. Porque aqui temos mais alguns desses círculos. E o interessante é que vocês acabaram de ver aqueles círculos de pedra. Mas não tem indícios do telhado. É porque, provavelmente, os telhados eram feitos, talvez com algum elemento de pedra, mas certamente era algum material orgânico. Possivelmente palha, talvez couro. Por isso que eles não sobreviveram ao tempo quando essas casas acabaram colapsando, acabaram desabando. E para quem estivesse perguntando o porquê dessas casas terem sido construídas em meio ao deserto, né? Porque deserto é deserto. A resposta para isso também é bem simples. É porque há cerca de 7.000 anos atrás, quando essas casas foram construídas, essas setinhas aqui brancas, elas apontam a localização de alguns desses círculos, tá? No caso, algumas dessas casinhas. Há 7.000 anos atrás, quando essas casas foram construídas, o ambiente do norte da Arábia Saudita era muito mais úmido do que é hoje. Não era esse amplo deserto, era bem mais úmido. Só para vocês terem uma ideia, na parte da África estava ocorrendo o Saara Verde, que foi a época em que o deserto do Saara estava em um período muito úmido, com grandes lagos e rios. Isso repercutiu na área do Levante. Inclusive, algumas análises sugerem que existia uma variedade de fontes de água nessa região aqui, além de reservatórios. Eles também possuíam reservatórios de água. Isso é muito legal, gente. A parte do Neolítico nessa região do mundo é muito interessante. Nessa imagem aqui dá para ter uma ideia de como seria esse ambiente úmido em que essas pessoas viveram. E apesar desse ambiente naquela época ser mais propício, a região da Arábia Saudita não desenvolveu a agricultura. Aí é onde fica a pergunta, né?
Mas não estamos falando do Neolítico. O Neolítico, a maior característica dele não seria o desenvolvimento da agricultura? Bom, de acordo com os pesquisadores dessa pesquisa aqui, os restos de fauna que foi encontrado nessa região indica uma economia mista. Bom, o que eu quero dizer, né? Em resumo, essa comunidade neolítica em questão tinha uma economia de subsistência que combinava a criação de animais domesticados e a caça de animais selvagens, envolvendo práticas de pastoreio e movimentos migratórios para sustentar a sua forma de vida. Ou seja, eles estavam em um processo de neolitização. Em palavras simples, entrando em um modo de vida neolítica, que é caracterizada pelo desenvolvimento da agricultura e pela domesticação de animais. Por isso que eles falaram que era uma economia mista. Agora, saindo dessa pesquisa dos círculos de pedra e indo para outros sítios arqueológicos da região, outro tipo de estrutura arquitetônica que foi encontrada na região, mas durante outras pesquisas arqueológicas, né? Mas que tem relação com a pesquisa, essa pesquisa aqui que eu estou citando, são os ossos chamados de mustatil. Uma palavra árabe que significa retângulo. E aqui é um exemplo deles, tá? Aqui é um mustatil. E as escavações realizadas neles apontam que esses lugares aqui eram usados para o sacrifício de gado. E os mustatil foram usados justamente, eles foram utilizados justamente na mesma época dessas casas circulares aqui desse vídeo. O que aponta que eles podem ter pertencido ao mesmo povo. Ou seja, estamos vendo cada vez mais a história dessas pessoas se revelando em nossa frente. Isso é muito legal. E ainda por cima, as pessoas que construíram essas casas circulares podem ser descendentes dos povos que habitaram a Jordânia, a região da Jordânia e Síria. E eu falo assim, Jordânia, Síria, Arábia Saudita, mas é porque é a divisão geográfica que tem hoje. No passado, essas divisões geográficas não existiam, não eram dessa maneira. Então, temos esse povo que vivia na região da Jordânia e da Síria, que acabaram descendo e acabaram gerando esse povo que construiu essas casas circulares. E esse povo ter saído de um lugar para o outro provavelmente foi por conta justamente do ambiente propício. Ou seja, essa fase úmida que eu citei há pouco, essa fase úmida do Neolítico, além da caça que estava bem mais abundante, pode ter acabado influenciado que os antepassados desse povo acabassem migrando para hoje a região do noroeste da Arábia Saudita. E é interessante ver que essa descoberta não tem só esclarecido sobre a história da Arábia Saudita, mas também tem ajudado a preencher as lacunas na literatura arqueológica. No artigo, eles não falam sobre o que acham que aconteceu com esse povo, se houve um colapso ou se eles migraram para um outro lugar. Isso não é debatido no artigo. Mas é interessante ver uma pesquisa vindo da Arábia Saudita sobre um tema tão legal, e eu estou feliz por ter trazido aqui para vocês essa curiosidade arqueológica que foi anunciada há tão pouco tempo. E eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho sobre esse assunto. Para quem já tenha visto alguma coisa, eu espero ter elucidado alguma coisa, alguma dúvida ou trazido alguma curiosidade nova para vocês, tá bom? E, gente, muito obrigada por assistir esse vídeo. Se você gostou, por favor, deixa seu curtir, é de graça. E se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, tá? Eu vou ficando por aqui e até mais. Tchau, gente. E vejam lá no comentário fixado o link para minha campanha no Egito, tá bom? Ou então o vídeo que vai aparecer aqui em algum lugar para vocês, tá? Caso vocês queiram participar de alguma forma dessa campanha, tá bom? Gente, tchau, até mais.